Toda vez que eu falo, eu tenho a impressão que a minha cara ela fica torta. Ou a minha cara realmente é torta, não sei. E eu ia perguntar isso pra você, mas se a resposta for positiva, eu não sei se você tá muito bem. Então acho melhor a gente deixar esse assunto pra lá. E aí, Cê, tudo bem com você? Eu sou a Ana Vi e hoje eu queria conversar com vocês sobre Marta e Maria. Então pega sua Bíblia, pega sua aguinha e vamos falar sobre a passagem delas. A passagem das duas me voltou à memória quando eu estava indo para o trabalho com duas amigas minhas que são mães. E uma delas começou a falar que ela não tem tanto tempo como gostaria para sentar à mesa e ter essa troca familiar com as filhas dela, mas que ela faz isso no dia a dia. E ela deu o exemplo de que quando ela está lavando a louça, a filha mais velha às vezes está brincando de cozinha, e aí a filha pede para ela provar um suco imaginário, e aí ela para de lavar a louça, prova o suco, elogia o suco e a filha volta a brincar, e ela volta a lavar a louça. E às vezes a filha mais velha está desenhando, ela pede para a mãe ver, ela para de lavar a louça, olha para o desenho, elogia e volta a lavar a louça. E na mesma hora eu pensei e fiz essa ligação com o nosso relacionamento com Jesus. E eu até comentei com ela, nossa, isso é muito relacionamento com Jesus. Nós não temos só um tempo determinado para Ele, mas nós temos o dia inteiro com Ele. E então, quando nós estamos lavando louça, nós também estamos orando com Jesus. E eu até falei com ela que é na louça que às vezes saem as orações mais sinceras, porque é ali que você está conversando com Jesus. Isso me trouxe à memória um tempo da minha vida que eu achava que era o devocional, o momento que eu tinha de conexão com o Senhor. E eu ficava muito culpada nessa época, porque na minha cabeça todas as pessoas estavam mais avançadas que eu no relacionamento com Deus. Porque eu ficava me comparando. Então, eu não lia tantos capítulos quanto as outras pessoas liam, eu não tinha as horas de orações que as pessoas tinham, e eu ficava tão culpada por conta disso que isso acabou danificando o meu relacionamento com Deus, porque eu me achava incapaz. Não que eu seja capaz, porque eu só sou capaz com Ele, mas o próprio Senhor me trouxe para um lugar de intimidade no meu ordinário, ou seja, na minha rotina. Então eu comecei a colocar em prática o versículo orai sem cessar da forma mais ordinária possível. Eu comecei a convidar Jesus a passar a semana comigo. Todos os dias eu orava perguntando, Senhor, o que vamos fazer hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu convido o Senhor para tomar café da manhã comigo. Porque o café da manhã é um momento que, de fato, eu me sento à mesa e eu tenho tempo para ler a palavra do Senhor de forma mais calma, mais detalhada. E ali é o meu começo de dia, é o primeiro passo do meu devocional diário. Eu não estou dizendo que o devocional não é importante, que você tem que parar de fazer ele, mas é através do devocional que ele vai guiar o resto do seu dia. Então, depois que eu dei esse start na minha cabeça, eu comecei a convidar o Senhor a fazer todas as atividades do meu dia comigo. Gaguejei. Então, depois que eu tive esse start na minha mente, eu comecei a convidar o Senhor a fazer todas as atividades do meu dia comigo. Então, quando eu estou indo dar aula, às vezes eu estou exausta e eu não queria dar aula. Então, eu falo, Senhor, eu te convido a dar aula comigo, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. E muitas vezes, no meio da aula, eu paro, respiro fundo e faço essa oração. E o Senhor me sustenta até o final e Ele restaura todas as minhas forças. Quando eu vou treinar, eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu não me sinto capaz. E que seja um bom treino. Sabe, parece bobo que eu tô falando, mas isso fez uma virada de chave tão grande na minha cabeça, porque assim, como eu quero passar a eternidade com Jesus se eu nem sou capaz de passar a semana com Ele? Tá entendendo? Como que você quer passar a eternidade com uma pessoa a qual você nem convive aqui? A nossa eternidade começa aqui, enquanto nós estamos construindo um relacionamento com Jesus, para que quando a gente chegue na eternidade, Ele nos conheça, Ele sabe quem nós somos. Por quê? Porque sempre tivemos um relacionamento com Ele. É para isso que nós somos criados. E é agora que eu gostaria de entrar na passagem de Marta e Maria. Essa passagem está lá em Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Isso também me lembra a passagem que o Senhor fala, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E é literalmente isso. Muitas vezes eu sou como Marta. Eu queria muito ser como Maria, mas as minhas atitudes refletem Marta. Porque eu fico preocupada com os prazos da faculdade. E exatamente nesse momento eu estou preocupada se eu vou conseguir sair a tempo de casa para ir para a faculdade.
mas eu coloquei Deus como prioridade. Eu queria muito gravar esse vídeo falando sobre ele. Muitas vezes nós nos esquecemos de ser Maria porque colocamos outras coisas no lugar do reino de Deus. Marta com certeza estava fazendo um bom trabalho, ela estava com certeza sendo zelosa com sua casa. Mas ela esqueceu que não adianta ser zelosa se você não tem a presença do Senhor. Agora imagina que extraordinário você receber Jesus na sua casa como seu convidado e ao invés de você dar atenção a Ele, atenção àquilo que Ele tem para falar, você se preocupa com outras coisas. Maria não era desleixada ou preguiçosa. Maria só entendeu que, na verdade, o que ela precisava estava diante dela e ela não queria trocar nada por aquele momento. Quando nós nos prendemos em uma caixa e definimos qual é o nosso tipo de relacionamento com Deus, que Ele só pode falar com a gente no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, e que só tem aquele momento para Ele falar com a gente perde as coisas mais extraordinárias na nossa rotina. Eu fico imaginando os discípulos, eles viviam o extraordinário, eles viviam com Jesus carne e osso. Eles viram todos os milagres acontecendo na rotina deles, ou seja, eles viviam o extraordinário de Deus no ordinário, em suas rotinas. E quão privilegiado nós somos, porque estamos vivendo o extraordinário no ordinário, porque agora nós temos o Espírito Santo nos conduzindo, nós temos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente, nós temos livre acesso ao Senhor. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho tido essa oração de realmente enxergar o extraordinário na minha rotina e não perder esse valor do extraordinário nas coisas simples. E aí eu tava voltando do trabalho e tem um caminho que meu pai sempre pede para eu não ir enquanto eu estou sozinha. E de fato eu sempre obedeço ele. Mas naquele dia tava um sol tão quente, mas tão quente, que eu pensei em pegar aquele atalho e na mesma hora o Espírito Santo falou: obedeça a palavra do seu pai. Então eu nem sequer entrei nesse atalho e eu continuei meu caminho. Nesse caminho eu encontrei uma amiga que precisava mais do que tudo de uma palavra de Deus, precisava desabafar. E se eu tivesse pegado aquele atalho, eu não teria tido a chance de aconselhar ou poder ouvir ela, que era o que ela mais precisava naquele momento. Então eu entendi que na nossa semana o Senhor quer nos usar de várias formas, mas para isso nós precisamos estar atentos à voz dele. E se eu coloco um limite em Deus, eu não vou conseguir viver isso. E quando eu digo limite, eu quero dizer que quando nós sentamos para fazer um devocional, muitas vezes a gente pensa que ali é o único momento que Deus vai falar com a gente. Quando, na verdade, o dia inteiro o Senhor quer ter um relacionamento com você. Não estou dizendo que você vai estar de joelhos o dia inteiro. E se você pode fazer isso, glória a Deus, faça, tenha esse privilégio. Mas, nesse momento, a minha rotina ela não me deixa fazer isso. Então, no dia inteiro, eu estou falando com o Senhor em todas as minhas atividades. Eu gosto de dizer que é lavando a louça que vem as orações mais sinceras, porque muitas vezes você está cansado, muitas vezes você está exausta, e você fala isso para Deus, fala assim: eu estou exausta, então restaura as minhas forças. O que o Senhor quer falar comigo no dia de hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe? Nesse mesmo dia que eu tive a conversa com as minhas amigas, a gente chegou no nosso destino e a nossa função era olhar as crianças que estavam brincando no passeio escolar. E eu fiquei responsável por olhar os meninos que estavam jogando bola. Então eu me sentei em um balanço que estava perto e eu fiquei olhando eles jogando bola. E assim eu comecei a ministrar muito no meu coração, dizendo que eles não estavam preocupados com nada a não ser jogar bola. Que eles sabiam que eles podiam fazer isso e eles estavam fazendo isso com maior excelência. Eles erravam, mas então voltavam e continuavam a jogar. E foi ali, sentada no balanço, que o Senhor falou: filha, da mesma forma que você está sentada no balanço olhando eles jogarem, eu também estou olhando o que você faz. Eu também observo todos os meus filhos e vejo o que eles fazem. E muitas vezes eu estou sentada no balanço e estou dentro do jogo junto com vocês. E isso me pegou profundamente, porque eu estava sentada no balanço, não jogando com eles. E o Senhor me lembrou que outra vez que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali sentada no balanço com a presença do Senhor, o Senhor estava lá jogando com as crianças, Ele estava ali brincando com elas. E o Senhor me lembrou que é assim que Ele nos vê. Ele nos vê como crianças. Ele nos vê como seres que precisam do Pai. E, de fato, eu precisava muito do Senhor naquele dia, porque eu estava exausta. E aí eu lembrei novamente que o reino de Deus é em primeiro lugar. Eu lembrei novamente que eu tenho um Pai Celestial que restaura as minhas forças. E não existe nada que pode me separar do amor dele. E eu corri para os braços do Senhor. E eu fui recebida com amor. Então minha pergunta no dia de hoje é: você está sendo como Marta ou como Maria? Marta com certeza estava sendo zelosa com a sua casa e fazendo as atividades da forma mais perfeita possível. Mas realmente vale a pena fazer tudo dessa forma e não ter a presença do Senhor?
Eu tenho certeza que Maria não era preguiçosa nem desleixada com a sua casa, mas ela entendeu que estando na presença do Senhor é aquilo a coisa mais importante. Viver o extraordinário de Deus na minha rotina tem sido incrível. E eu não vou mentir pra você, às vezes eu caio, às vezes eu reclamo, às vezes eu fico cega e fico falando, não, Senhor, o Senhor não está aqui, por que me abandonaste? Então eu paro, respiro e chamo Jesus novamente. Jesus não é um Deus distante. Ele é um Deus que busca um relacionamento conosco. E não é Ele que precisa da gente, mas é a gente que precisa dele. E Ele está ali disposto a ter um relacionamento conosco. Basta nós darmos abertura para Deus. Basta nós convidarmos Ele a ter de fato esse momento conosco. O seu relacionamento com Deus não pode ser resumido em somente um horário do dia. Não coloque Deus em uma caixinha, porque Ele é tão grande que nem cabe no universo. E olha que ironia, Deus é tão grande que não cabe no universo e ainda assim Ele escolheu morar em uma casa bem pequenininha, que sou eu e você. Eu espero que também tenha feito sentido para você da mesma forma que fez sentido para mim. Para você que não me conhece, eu sou a Navi. Para você que já me conhece, eu continuo sendo a Navi. E eu continuo me achando torta quando eu falo, mas tudo bem, isso vai passar, é paranoia. Ou não.